estiver presente tenha condição de assistir posterior. Ok. Bom, vou projetar a minha área de trabalho aqui para vocês, e vocês digam se vocês estão visualizando. Mas antes de estar trabalhando nessa área aqui, eu vou entrar lá no Key Academy com vocês. Então, a nossa disciplina, né, ela é Química Geral. Consegue visualizar aí, Murilo, nossa tela? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então, a nossa disciplina é Química Geral, tá? Eu me chamo Ana Carla, e nossa aula, ela acontece na quarta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. O nosso horário de aula normal, no presencial, se vocês olharam lá no Key Acadêmico, ele é na quarta, né, das 7 às 8h30, e ele é na quinta-feira também, se eu não me engano, porque faz tanto tempo que eu não dou aula presencial na quinta, né? Mas ele é o primeiro horário também da quinta-feira. Certo? Então, na verdade, são quantas horas de aula, hora relógio? 3 horas. 3 horas, hora relógio. Certo? Onde a gente divide isso em aula teórica, né? Que não gosto muito desse termo, mas é aula na sala de aula normal. E nós temos as aulas experimentais, que são nas quintas-feiras. E na quinta-feira, na verdade, eu sei que vocês têm um segundo horário vago, eu sei que eu consegui organizar, quando a gente tinha o presencial, a metade da turma ficava das 7 às 8h30 comigo, e a outra metade ficava das 8h30, né, até as 10h15, na verdade 8h45 até as 10h15. Porque quando eu penso em aula de laboratório, é complicado, né, colocar todo mundo no laboratório. Então, ainda mais agora, né? Se a gente volta para o presencial, as aulas experimentais, não tem como, certo? Então, a gente divide a turma na quinta-feira, no presencial. Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Bom, mas como nós estamos agora? O que a gente tem em mãos no presente momento? Pode falar, Santiago. Levantou a mãozinha. Foi sem querer, professora. Ah, tá. No online síncrono, que é esse momento que a gente tem aqui, e aí deixa só um minutinho que eu vou projetar só o que nós vamos conversar aqui agora. Né? Só um minuto. Opa, só aceitando um aluno aqui. Vai aparecendo. Só um minutinho. Porque isso é o que nós temos de realidade, né, do presencial, e o que nós temos agora em mãos, né, de imediato. E isso pode mudar a qualquer momento. Então, a gente tem que estar ali, né, lidando com as duas situações. Só projetar aqui a nossa área mudo, que vocês já, inclusive, entraram lá, né, porque vocês entraram por lá, que é o nosso canal de comunicação. Isso. Conseguem visualizar aí a nossa tela? Sim, professor. Sim, Então, aqui é a nossa sala de aula lá no Moodle. Primeiro período de Química Geral,
né? Engenharia, controle e automação. Essa é a turma de vocês, tá? Bom, então vocês entraram por aqui, você tem a sala de aula, essa é sempre a nossa sala de aula. A partir do momento que você, né, entrou a primeira vez aí com o e-mail institucional, hoje eu aceito, por exemplo, aluno que não está com o e-mail institucional, ele pede como convidado, ele entra também. Só que aí na próxima aula ele tem que pedir novamente. E o que é interessante é que você tem o seu e-mail institucional, que você entra como participante. E aí, quando eu termino a aula, automaticamente eu já baixo a lista de presença. Então, a gente não tem problema, por exemplo, de uma pessoa que não é, né, matriculada no curso entrar na nossa sala de aula e também tem uma questão de segurança e também o controle de vocês. Ah, minha internet caiu, vai estar registrado lá que você entrou tal horário, saiu qual tal horário. Eu coloquei falta para você. A sua aula, a sua presença vai estar aqui no mudo e você vai dizer, olha, professor, eu estava aí, abre aí no dia tal que eu estou presente. Então, é o seu registro, é a sua segurança. Certo? Aqui nós temos o plano de ensino remoto, né? Então, aqui está a sala de aula que eu falei, que pode entrar por aqui também. E esse é o nosso horário. Bom, o que é esse horário? Aula de aulas síncronas, que são essas aulas que eu falei, que da quarta-feira, das 7 às 8 horas. Então, nosso horário de aula, ele reduziu de 3 horas relógio para 1 hora relógio. Isso é regulamento da instituição para as aulas online síncronas. Mas nós também temos um encontro na segunda-feira, das 17h30 às 18h30, então período vespertino. Para quê? É um plantão de dúvida, síncrono também. Mas para isso você tem que agendar comigo, dizer assim, na quarta-feira a gente tem aula e você fala, né, professora, eu preciso tirar a dúvida. Então, na segunda-feira, naquele horário, na próxima segunda-feira, naquele horário, eu vou estar nesta sala de aula aguardando você para tirar a dúvida. Então, é o momento que o aluno tem para solicitar, né, uma dúvida, um esclarecimento de um determinado conteúdo, de uma atividade que ele não está conseguindo executar sozinho. Ou da própria aula síncrona também. Ok? Então, esses são os nossos horários. Aqui está a orientação, que é o tutorial do Instituto para o uso da plataforma Teams, que eu deixei aqui para vocês. Bom, essa aba aqui está escrito gravações, aulas síncronas no Teams. Todas as nossas aulas síncronas, elas vêm para cá. Essa questão de modelos aqui, que está de seminário, eu vou explicar para vocês, em cima do plano, o que vai chegar. Isso aqui são alguns seminários que eu selecionei para vocês terem como, né, referência de colegas de vocês de cursos anteriores. Lista de frequência, pode falar, Murilo, à disposição. Então, lista de frequência das aulas síncronas. Ou seja, como eu acabei de falar, hoje, hora terminando a aula, a lista vem para cá. Então, você confere, no dia 22 de setembro, o Murilo entrou 7 horas na aula e saiu às 8h35, entendeu? Algo assim. Tá tudo aqui, registrado. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tranquilo ou não? Tranquilo. Plano de ensino. Esse plano de ensino não está atualizado, mas eu vou tentar abrir ele aqui. Ele está desatualizado aqui, ó. Mas o conteúdo é o mesmo. Bom, o que nós vamos trabalhar, né? Só está faltando a atualização aqui. Coisas que vocês, inclusive, conhecem, né, de química, já, né, bastante. Então, a parte de modelos atômicos, estudar desde lá do ensino fundamental, né, 2, e a gente vai precisar novamente retomar isso. Não é tão demorado, mas a gente precisa fazer esse feedback. Depois, a gente estuda a parte de tabela periódica também, é importante, a gente vai precisar retomar esse conteúdo. Ligações químicas, esse é um tema primordial dentro da área de engenharia, e aí a gente vai dar um foco diferenciado com relação a essa questão de ligações químicas para a área de vocês, né? Em especial engenharia, e logicamente dentro da engenharia, controle e automação. E, lógico, depois disso a gente tem, né, a parte que a gente trabalha mais, e eu vou falar das atividades assíncronas, que são essas aqui que vão entrar dentro das atividades assíncronas, que eu ainda vou voltar lá na plataforma aqui já, e essa outra parte aqui, ó, eletroquímica.
Vocês se lembram dessa parte de eletroquímica? Lá no ensino médio? Mais ou menos, professora. Tá. Essa é, vamos dizer assim, a nossa menina dos olhos, aqui na Química Geral, com vocês para as engenharias, tá? Por quê? Porque é a aplicação da química dentro da engenharia. E logicamente, vocês precisam disso, né? Da aplicação da química dentro da engenharia. Essa aplicação da química dentro da engenharia, a gente foca nela, e eu vou descer aqui um pouquinho, no nosso plano, nesse tema aqui, ó, corrosão. Então, nós vamos estudar a eletroquímica focada, né, dentro da corrosão. E para isso, a gente coloca à disposição aqui de vocês um livro, que é um livro do autor Vicente Gentil, que é um livro que foi elaborado, né, ele é engenheiro, né, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro um livro de química voltado para a engenharia. Então, é a química que o engenheiro realmente precisa saber. É esse livro. Esse livro, esse que está aqui disponível para vocês, que eu consegui colocar, o PDF, ele é a 3ª edição. Ele é realmente extenso, deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui, tem meu computador, tem hora que trava. Vamos ver se a gente consegue mostrar o PDF aqui para vocês. Se não der, esse livro, certo? Então, é esse livro aqui, que é a 3ª edição. Mas nós temos até a 7ª edição aí no mercado disponível, né? E eu sempre falo, eu acredito que todo engenheiro deve ter esse livro, tá? E eu gosto de livro, né? Eu não gosto de coisa... eu realmente gosto de livro impresso, eu sou da moda antiga, né? Então, assim, e o que nós trabalhamos, só em abrir aqui um pouquinho para vocês, né? Faço dele. É tudo isso aqui, tá? Então, a gente começa com a parte de corrosão, vai, né? A parte, os conceitos, né? Os mecanismos de corrosão, as morfologias de corrosão e, logicamente, a parte de minimizar os processos de corrosão. Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, por exemplo, proteção catódica, proteção anódica. Já ouviram esses termos? Inibidores de corrosão. Já, sim, professor. Então, nós vamos trabalhar tudo isso aqui. Então, se você olhar, né, é um livro que tem aqui só 298 páginas. No semestre passado, a turma de Engenharia, Controle e Automação, como todas as outras engenharias que eu trabalho, nós fizemos 80% desse livro. Então, é um trabalho um pouco árduo, certo? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Até aqui tudo bem? Nós vamos, então, trabalhar de que forma? Temos essas aulas síncronas e nós temos praticamente aí 4 meses, né? 4 meses de curso. Então, a gente divide a metade do curso, aquela questão lá, modelos atômicos, a parte de tabela periódica, né? A parte fundamental da química, a parte básica da química, porque a gente tem aluno que terminou o ensino médio, tem aluno que tem um tempo já que terminou o ensino médio. Então, a gente precisa ali dar uma nivelada, né? Dar uma condição para que todos nós possamos acompanhar. E aí, a partir disso, a gente começa, então, a trabalhar essa parte da eletroquímica, que é a corrosão. Só que se ela for, né, aula expositiva normal, eu falando só aqui, a gente não consegue trabalhar os 80% do livro. E como isso também não é ementário do curso, o tema corrosão, o tema que é ementário do curso é eletroquímica, mas eu estou utilizando a ementa do curso que é eletroquímica e trabalhando uma aplicação dela dentro das engenharias. Então, a gente trabalha nesse modelo que eu coloquei aqui, ó, seminário.
E é por isso que a gente consegue fazer os 80%. Então, nós temos aí 2 meses, basicamente, que a gente concentra nisso. E aí, vamos lá. Vamos voltar aqui na questão do nosso horário. Qual é o horário que a gente tem? 1 hora. Não é possível, pessoal. E aí, eu preciso de mais horas. Certo? Aí, professor, e como a gente faz isso? A gente faz isso usando aquelas horas que a gente tem na quinta-feira. A gente não tem um horário vago na quinta-feira, que era destinado à disciplina de Química? Ah, mas o regulamento diz que é 1 hora por semana nas aulas síncronas. É verdade. Mas aí eu preciso da parceria de vocês. Semestre passado eu tive problema com um aluno, inclusive da Engenharia, Controle e Automação, que disse que iria me processar, porque eu estava usando, em vez de 1 hora por semana, 5 horas por semana. Nos últimos 2 meses. E nós utilizamos isso mesmo, pessoal. Então, eu sempre gosto de colocar no primeiro dia de aula que eu preciso da colaboração de vocês, para que a gente tenha a menor perda possível nas aulas. E essa turma de engenharia, controle e automação, vocês estão entrando na 4ª turma que eu trabalho essa modalidade. E nós não deixamos nada a desejar com relação às aulas presenciais e essas síncronas com relação ao teórico. Agora, com relação ao prático, aí eu já não vou dizer o mesmo. Nós conseguimos fazer o trabalho. Mas, para isso, eu preciso da colaboração de vocês. Ok? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Estou à disposição para ouvi-los. Essas aulas de quinta-feira, tem que marcar com a senhora? Ou Não, já tem? Nós temos elas, né, no presencial. Certo, Murilo? Sim. Nós não vamos utilizar, porque o regulamento diz que é 1 hora por semana. Sim. Por enquanto. Mas, a partir do momento que a gente começa a trabalhar corrosão, eu preciso delas. E aí é um acordo nosso. Sim, entendi. Então, no seu horário de aula, ela vai estar lá disponível. Certo? Agora, pode ser também que algum outro professor utilize esse horário, que ele precisa. Porque, assim, é difícil para que todos nós possamos reduzir. Tem professor igual eu tinha 3 horas com vocês. Né? Passar para 1 é impossível conseguir fazer o trabalho. Sim. E tem professor que tem 4 horas, 6 horas com vocês e passou para 1. Sim, verdade. Então, ele tem que fazer o encaixe. A gente tem, como professor, a gente fica assim, angustiado pensar que um aluno vai sair, né, sem a gente ter trabalhado aquele conteúdo. Isso assim, a maior tristeza do professor é essa. Sabe? A gente fica realmente angustiado. Então, por isso, a gente tenta ir se organizando. E outra coisa também, nós temos, não sei se vocês olharam lá no calendário de vocês, a gente tem aula síncrona, ou seja, essa aula sim, igual nós estamos trabalhando aqui hoje, aos sábados. Não são todos os sábados. Por exemplo, tem um sábado que repõe segunda, tem um sábado que repõe terça, outro repõe quarta. Vocês viram isso lá no calendário de vocês? Sim. Então, o sábado que for repor quarta-feira, nós vamos estar lá, das 7 às 8 horas da manhã. Ah, sim, ok. Então, assim, além disso, eu vou pegando as aulas do sábado, que forem possíveis, né? E essas aulas da quinta. Eu tento não utilizar, por exemplo, e para não prejudicar ninguém, e isso a gente tem que fazer, por exemplo, a aula no período vespertino. O plantão no período vespertino. Mas o plantão você não é obrigado. Só se você quiser, você se organiza seu horário para ir lá ser atendido. E ainda mais, tem aluno que fala, professor, esse horário das 5h30 às 8h30 eu não consigo. Mas eu consigo das 7 às 8 da noite. Na quarta-feira, tem como a senhora me atender? Eu atendo. Se eu conseguir organizar meu horário, eu atendo também. É uma questão de conversa. Então, o aluno que precisa tirar dúvida, não está tendo condições nesse horário, ele entra em contato comigo, que a gente organiza um horário para atender ele especial. Ok. Então, assim, a proposta nossa é essa, né? Trabalhar. Vamos supor que esse ano a gente está tão assim na interrogação, né? Que a gente não volta nas aulas experimentais presencial.
Então, essa é a nossa metodologia. Ah, e as aulas assíncronas, professora, como é que funciona? Tá vendo aqui que tem aqui, ó, atividade assíncrona. Essa é a 01 que eu já coloquei aqui, inclusive, mas vocês ainda não vão executar. Tem um material aqui, conforme eu for trabalhando nas síncronas, eu já vou dizer, não, vocês já podem começar a estudar a atividade assíncrona. Então, você vai estudar sozinho isso aqui, mas eu vou dar a sustentação na síncrona. Daí você vai ter aqui uma aba, tá vendo essa aba aqui? Orientações para a resolução das questões de validação da atividade. Na verdade, está escrito errado aqui. É assíncrona, tá? Então, eu vou corrigir isso aqui. Esse aqui é só um modelo que eu coloquei aqui, né? Que você vai vir aqui, entrar nessa sala de aula remota, síncrona, vai ter uma aba lá, trabalhos, e você vai executar as atividades, que vai estar disponível num tal horário, num tal dia. Isso tudo eu aviso antes. Olha, lá no Moodle tem uma orientação para vocês resolverem atividades. Você vai entrar por aqui, vai entrar, resolver atividades, salvar, gravar, encaminhar para mim. Para que serve isso? Isso é para eu pontuar a sua presença nessas atividades aqui, ó, assíncronas. Então, você faz a atividade, no Moodle aqui, o material que eu passo, e depois tem os exercícios para ter o feedback. Isso vai acontecendo também ao longo do semestre, e você vai resolver isso a hora que você puder. Só que, mediante a minha orientação, olha, essa semana vocês podem começar a atividade 03, que está disponível lá no Moodle. E aí, vocês têm um prazo, normalmente eu dou um prazo de 1 semana para o aluno executar. Isso tudo é resolvido o quê? É linkado aqui no Moodle, mas nós temos nossa aba de atividades dentro da plataforma Teams. Porque isso, né, você encaminha e eu já recebo automaticamente, faço a correção e já te retorno. Normalmente, essas atividades, elas não vão pontuar ponto, só presença. Aí, professor, e como é que você vai fazer, então, as nossas avaliações, né? Que é o grande X da questão que os alunos preocupam. As nossas avaliações, elas são basicamente isso aqui. Seminários. Então, o seminário, você apresenta e os colegas estão assistindo, a gente tem todo né, que como vocês são participantes aqui na plataforma, você entra como apresentador, você faz sua apresentação, a gente faz a discussão e isso vai pontuando. Então, no transcorrer do curso, a gente tem um seminário referente a ligações químicas, que é um treino. Depois que eu termino ligações químicas, a gente faz uma discussão de um artigo. E depois é aquele material lá do livro, né, de corrosão. Ah, e se o aluno não for bem no seminário, qual é a oportunidade para ele? A gente faz uma avaliação. Mas aí é aluno individual. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Estou à disposição. Pode perguntar. Dúvidas, perguntas? Pessoal? Tudo certinho, professora. Tudo certo? Ninguém está com dúvida? Tranquilo? Ok. Então, é essa a nossa metodologia. Há alguma observação que não concordou, que gostaria também de discordar? Podem discordar, não tem que concordar com tudo, não. Entender o caminho? Sim. Tem uma dúvida aí no chat. Tem? Você lê para nós, por favor, Santiago? Primeiro, ele está falando que não tem informação das aulas no sábado, no horário individual dele. E ele pergunta se quarta e quinta as aulas são 7. No caso das aulas no sábado é o seguinte, é o calendário institucional. Você entra lá no calendário institucional e tem lá, sábado tal, reposição da segunda, sábado tal, reposição da terça. Isso é o calendário da instituição. A gente segue o calendário da instituição, certo?
As aulas nossas, elas são nas quartas-feiras, né, assíncronas, das 7 horas da manhã às 8 horas. Toda quarta-feira. Agora, na quinta-feira é aquele caso, quando a partir dos dois últimos, né, 2 primeiros meses, provavelmente a gente coloca nisso, depois a gente vai precisar dessas da quinta e talvez até um outro horário. Aí é uma coisa a conversar com vocês. Ah, professor, o professor tal não vai dar aula na sexta-feira no primeiro horário. Ah, eu tenho o primeiro horário da sexta-feira livre, vou poder usar ele? Todo mundo pode? Se todo mundo puder, a gente faz. Então, isso é uma coisa que nós vamos conversando aqui. Só avisando vocês que nós não vamos utilizar só 1 hora por semana de aula síncrona. Isso fique bem claro para vocês. Porque quando chegar lá no final, tem aluno que estressa, porque é cansativo. Gente, não vou falar para vocês que não seja cansativo, não, porque é. E aí o aluno fala, teve um aluno que irritou comigo no final do semestre passado e disse, professora, você está fora do regulamento. E eu estava fora do regulamento, ele estava certo. Não estava errado. Mas é como eu disse para ele, a gente conversou no primeiro dia de aula. E eu aqui estou contando com a colaboração de vocês para que a gente possa fazer um bom trabalho com vocês. Para que vocês realmente saiam, né, com a disciplina de química, com a carga horária, né, não só carga horária, mas o principal conteúdo, né, com uma boa bagagem de conteúdo. Tá certo? Tá claro isso ou não? Conseguiu entender quem me perguntou? Mais alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Esses seminários são individuais ou em grupo? Esses seminários são em grupo, mas é em grupo individual, viu, Felipe? Porque é o seguinte, se você der uma olhada aqui depois, tá? Tem alguns modelos aqui que eu coloquei. Então, o aluno, né? Cada aluno tem que fazer a sua apresentação. Eu dou, né, os temas, o aluno vai identificar com os temas, e a partir dessa identificação com o tema, a gente agrupa. E, logicamente, cada aluno tem que falar. A nota é individual. Vamos supor, o Felipe falou sobre inibidores. Então, a nota do Felipe que eu estou avaliando é o tema inibidores que você está discutindo. Outra coisa, tem aluno que acha que terminou o seminário dele e terminou, vai embora. E não é. Porque uma coisa depende da outra. E você vai ver depois aqui quando você assistir os seminários. Então, por exemplo, o Felipe falou de inibidores. Mas o Rafael está falando de proteção catódica. E eu vou precisar buscar lá na parte de inibidores alguma fundamentação. Então eu falo, eu estou com o meu material todo anotado aqui, né? Ah, foi o Felipe que falou de inibidores. Aí eu chamo, Felipe, o que é isso mesmo que funciona? Explica para o Rafael. Então a gente conversa muito no seminário no sentido de ir repuxando aquilo e construindo, é como se fosse, né, um crochetar e refazendo. Então o aluno ele vai sendo avaliado continuamente durante esse período dos seminários. Não é só na apresentação. É em todo o processo. Certo, Felipe? Certinho. Mais alguma pergunta? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Isso aqui são só alguns seminários. Na turma de colega de vocês que hoje estão no segundo período, que fizeram o primeiro período comigo no semestre passado, nós tivemos 14 seminários apresentados com relação à corrosão. 14 seminários, cada seminário dura em média 1 hora. A apresentação. Então, são 14 horas. E a discussão, mais ou menos, mais 1 hora. Então, no mínimo, a gente gastou 28 horas de discussões. Olha relógio. Desse material. Ok?
Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Posso retornar aqui saindo aqui da plataforma? Então, qual é o nosso canal de comunicação, pessoal? A plataforma Moodle. Tudo que nós fizermos vai estar aqui. Sua presença, nossas aulas gravadas e as atividades assíncronas e o caminho para você resolver as atividades assíncronas. Todo o material está aqui nessa página, nessa sala. Tranquilo? Por isso é necessário o e-mail institucional para que a gente tenha realmente controle. Todos vocês conseguiram fazer o e-mail institucional, né? Todos, que todos estão como participantes. Há mais alguma dúvida? Posso começar? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Arthur, Felipe, Júlia, Matheus, Murilo, Rafael. Vamos lá. Bom, como eu falei, né, inicialmente a gente vai pensar, né, nessa parte da química básica, que é primordial, né, a ideia micro para conhecer o macro, que é a questão dos modelos atômicos, né, átomo. E aí a gente vem a palavra modelos. O que seria essa palavra, pessoal? Modelos. Dentro da concepção de vocês, o que seria modelos? Bom dia, bom dia. Hein, Felipe? É um tipo? Oi? É um tipo? É um tipo? Isso. Mas, assim, a palavra modelo é algo concreto ou é algo que foi construído para tentar ali desenhar alguma coisa que, de fato, ainda há várias interrogações, dizer dessa forma. É uma modelagem. Ah, sim. Né? Então, é assim, hoje, até o presente momento, a gente tem modelos, né, desde antes de Cristo até agora, né, presente momento, para tentar entender um pouco melhor essa questão do átomo. Né? Mas o átomo, para nós, ainda é algo ainda muito misterioso, é algo ainda muito complicado. E essa talvez seja uma das grandes limitações nossas. Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento, de fato, né, do micro, eu acabo tendo condições de projetar a questão macro. Hoje, na área de vocês, né, vocês que são da engenharia, controle e automação, vocês dependem muito de uma área chamada ciência de novos materiais. Vocês já ouviram falar dessa área? Ciência de novos materiais? Tem até, né, a Universidade Federal de São Carlos, ela é bem já reconhecida, né, internacionalmente, na área de engenharia, de ciências de materiais, né? Então, já tem uma linha da engenharia que só foca nisso, né? E, logicamente, esses novos materiais, eles são aplicados, né, em todas as áreas de tecnologia. Por exemplo, controle e automação, o caminho de vocês aí, a parte de sensores, né, que vocês utilizam muito. Tem alguém da área de... Normalmente, quando eu dou aula para essas turmas de engenharia e controle e automação, já tem alguém com formação na área tecnológica. Tem alguém já com essa formação? Tem ninguém? Muitas vezes eu tenho aluno da engenharia voltada para a área de tecnologia da informação. Não temos? Bom, então, essa ideia, né, de pensarmos na química, ela é o foco, né, é a ideia do átomo, porque tudo é constituído de átomo. E isso já era discutido, né, bem antes, né, da gente pensar, né, na estrutura da matéria. Então, assim, dizia-se que
tudo se trata, né, de substâncias da natureza, que são elementos, e esses elementos, né, eles se ligam, reagem entre si, e, logicamente, tem a palavra aqui, energia. Outra palavra importantíssima que vocês devem estar ouvindo falar muito, com relação à energia. O que é energia, pessoal? Ou melhor, é uma frase que a gente tem assim muito acesso, né, hoje, principalmente o pessoal da área de política gosta muito, né? Processos sustentáveis, obra sustentável, né? O que é isso? O que é essa palavra sustentabilidade, que todo mundo gosta de usar, ela dá votos políticos, vamos dizer assim, ou dá prestígio, né? Ela está relacionada com o quê? Com a questão energética. E o nosso grande gargalo também é a questão energética. Então, o avanço tecnológico, né, ele está preso aqui, ó, na questão de energia. E o átomo é o nosso grande, né, fornecedor de energia. Então, é uma coisa indo de encontro à outra, tá? Bom, então, esse conhecimento da matéria, ele é primordial para que a gente tenha esse avanço tecnológico, para que a gente tenha esse ganho energético, né, ou saiba utilizar essa energia, canalizar ela da melhor forma possível, para que a gente realmente caminhe na questão das tecnologias. Tá? Então, a química básica, né, que vocês estudaram, vocês viram que a matéria é aquilo que existe, né, desde lá do ensino fundamental, constituído de partículas elementares, e aí diz que as partículas, né, basicamente são prótons, nêutrons e elétrons. Nós sabemos que não são só essas partículas que constituem essa matéria. Mas como que chegou nisso, né? Prótons, nêutrons, elétrons. Qual que é o caminho para isso, né? E o caminho, apesar de muita gente, né, da área de tecnologia discordar, mas infelizmente a gente tem que acreditar, tem que concordar, pessoal. Tudo começa com isso aqui, né, com esse pensamento filosófico, com esse questionar, com esse refletir sobre as questões. E esses pensamentos filosóficos é que deram início à construção desses modelos atômicos, tá? E isso não é tão recente não, né? Isso a gente fala na parte da história, né? Isso está pensando aí antes de Cristo, tá? Onde começa a fazer essa reflexão filosófica, né? Que como era, que era constituída essa matéria. Então, a gente tem, né? Desde o modelo atômico aí filosófico até o modelo, né? Que nós utilizamos hoje, que é o modelo orbital, tá? Que aí é basicamente voltado para a mecânica quântica, né? Que aí é um pouco mais profundo, não é só pensamento filosófico, mas que deu origem a isso, que chegou a isso, que deu condições de chegar a isso, foram os pensamentos filosóficos, tá? Então a gente começa a discutir essa parte de desenho do átomo, construção do átomo, antes de Cristo. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem, Arthur? Dúvidas até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tranquilo? Bom, então, dentro dessa evolução, né, acreditava-se que nós tínhamos aí 4 elementos básicos, que era o quê? Ar, terra, fogo e água, né? Era a combinação desses 4 elementos que a gente constituía toda a matéria. De certa forma, isso não está errado, né? Eu falo hoje que a gente tem, assim, não é elementos, lógico, né? A gente tem compartimentos básicos, né? Que é o quê? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. E, logicamente, né, esses compartimentos estão interligados. E eles que constituem toda a estrutura do universo. E, logicamente, tudo isso é constituído de quê? De átomos.
E aí está o X da questão. Nós, de fato, ainda não conhecemos perfeitamente esses átomos. Então, é nosso gargalo, né? Tecnologicamente falando. Bom, e esse cara aqui, né, na verdade, esses, né, o Leucito e o Demócrito, né, eles tinham algumas ideias interessantes que vale a pena a gente reforçá-las, sabe? Deixa eu só cortar isso aqui que eu esqueci de limpar. Quais eram essas ideias, né? Vocês se lembram? Quem, colegas? Felipe, lembra disso, Felipe? Bem superficial. Bem superficial. Então, vamos lá. Olha, esse cara aqui, né, e é só pensamento filosófico, hein? E pensamento filosófico, ele é baseado no quê? Na intuição e na lógica. Tá? Ele disse assim, ó, e defendeu a ideia de que a matéria era descontínua e composta, né, por pequeníssimas partículas indivisíveis. Você acha que esse cara estava certo ou estava errado? Hein, colegas? Então, a ideia era essa, né? Você ia quebrando, que chegava numa condição indivisível. E que aí ele deu o nome, né? Porque esse Azinho aqui, ó, significa o quê? Prefixo não. Tom divisível. Então, não divisível. Então, o nome na átomo vem lá, ó. Vem lá antes de Cristo. A gente continua com essa mesma nomenclatura. Né? E isso tudo foi baseado em quê? Intuição e lógica. É perfeito, né? Então, assim, a filosofia, né, tem uns caras que realmente são diferenciados, né? Então, isso faz começar essa reflexão. Bom, e aí, o que acontece? Olha, ele trouxe aqui algumas propostas para isso. Vamos ver as propostas que ele trouxe? Vamos pensar nelas? Eu vou pedir você, Felipe, você consegue ler aqui para nós? Essa 1, 2, 3, 4, 5 propostas? Quem falou comigo foi o Felipe. Quem é que está com o microfone funcionando aí que consegue ler para nós? Júlia, consegue ler? Quem é que se habilita, pessoal? Eu gosto muito da participação de vocês. Eu Murilo? posso ler, professora? Obrigado, Murilo. Muito obrigado. Modelo proposto por Demócrito. Toda a matéria é constituída por átomos e vazio, não era compactada. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo constituído por um número infinito de átomos, indivisíveis e eternos. Segundo Demócrito, as únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. E aí, o que vocês acham, né? Esse modelo proposto por Demócrito, pensando só na questão da intuição e da lógica, ele nos atende ainda em algumas coisas? Historicamente, né? Isso antes de Cristo. Pior que atende. Olha que coisa. Pior que ainda continua nos atendendo em grande parcela. Né? Por quê? Eu gosto dessa última aqui. Segundo Demócrito, né? As únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. E a gente continua aí. Continuamos aqui, gente. Lógico que tem falhas, né? Que é indivisível, né? Então, invisível, alguma, né? A gente consegue hoje ter contato aí, equipamento, fluxo de elétrons, uma série de coisas. Mas assim, ainda continuamos, né? Não pode ser dividido, isso a gente já sabe que não. Mas as únicas coisas que existem são átomos.
e o espaço entre eles. Tudo se resume em átomos. Então, quando eu disse para vocês, né, que a evolução, a questão energética, ela depende desse conhecimento do átomo, de fato. E nós ainda estamos muito aquém disso, tá? Infelizmente, né, as pessoas acham, eu sou importante, sou aquilo, mas a gente não conhece, de fato, nem o átomo. Essa é a nossa realidade hoje, pessoal. Tá ok? Tranquilo? Obrigada, viu? Bom, e aí vem, né, aí já no século XVIII, né, experiências, matemática. Aí uma outra coisa importante, vocês que são da área de engenharia, eu gosto sempre de falar isso, né? Não tem nada mais interessante do que a ciência, né, a matemática, porque ela explica todas as outras, né? Apesar dela ser uma ciência das mais humanas, que ela é abstrata, porque ela foi criada pelo homem, mas ela é que confere a veracidade das outras. E aí, logicamente, né, é ela que vai nos dar essa sustentação científica para a confirmação. E aí teve, né, alguns pesquisadores, né, esse aqui eu acho que vocês já ouviram falar muito, né, Lavoisier, Proust, lembram deles? Né? Que veio aí com algumas, né, observações experimentais, reações químicas, aí já entra então na questão, né, de reações, e matemática comprovando essas reações. E ele chegou, né, o Lavoisier, ele chegou aí, lá na atividade assíncrona, inclusive tem esse material, eu já vou mostrar para vocês. Ele diz, né, a lei da conservação da massa. Essa é fabulosa, né? Ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Logicamente, tem algumas limitações hoje, mas ainda é perfeita. Tem algumas limitações já, viu? Com relação ao decaimento nuclear, de aniquilação do núcleo do átomo, que eu tenho ali perda, anulação de massa. Mas ainda é zero, tá? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dentro da química, da parte da eletrosfera do átomo, das reações químicas, isso está valendo perfeitamente. Bom, e aí, né, ele chegou, então, a exatamente isso aqui. Qual que ele chegou? Chegou a essa questão. Se eu tenho, né, um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual a massa total dos produtos. Então, era mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui, o que é, pessoal? Dentro das reações químicas, deixa eu pegar minha canetinha, né? Isso aqui, antes da seta, é chamado de quê? Reagente. Isso aqui é uma divisão entre reagente e o quê? Produto. Então, à esquerda são nossos reagentes, à direita são nossos produtos. Ocorre alguma interação entre esses reagentes, que aí depende da natureza química e física dessas substâncias, e que vai nos dar outra substância. Porém, as massas sempre serão as mesmas. Como assim, professor? Vamos supor, se esse reagente meu aqui, né, X, fosse uma quantidade de 16X, e esse reagente Y nosso fosse uma quantidade de 8Y, e aí eu teria um produto, né, e o produto formado é 8x2y, como que eu vou dizer que as massas são as mesmas? Ora, eu tenho 16x, matemática. 8 vezes 2, também eu tenho quantos x? Então, eu tenho 16x no reagente e eu tenho o quê? 16x no produto. E o y? Eu tenho o quê? 8y no reagente, 8 vezes 1, eu tenho 8y no meu produto. Isso é a lei de Lavoisier.
né? Aquela famosa, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É lógico que quando eu estou avaliando um sistema, eu não posso ter perdas, né? Não é que não vai vou ter, isso não se conserva a massa, mas para eu fazer a avaliação, o sistema tem que ser fechado, né? Porque eu posso ter formação de gases, substâncias que vão para a atmosfera. Tranquilo aqui, pessoal? Recordamos? Sim ou não? Sim ou sim? Podemos continuar? Perguntas? Alguém tem alguma curiosidade? Da mesma forma, né, a matemática também mostra a questão, né, das proporções constantes, que é a famosa lei de Proust. Pode falar, Maria. Nada, tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, Sim, eu esqueci de perguntar, a maioria de vocês terminaram o ensino médio ainda há pouco, é isso? sim, hoje sim. É, né? Os outros colegas aí também, ou tem alguém que tem muito tempo que terminou o ensino médio? Isso eu já não conheço. É, Uns 3 anos, eu acho. né? Então, estão fresquinhos ainda. Sim. Então, isso é tranquilo para vocês. Bom, então, a gente, conforme o perfil da turma, a gente vai andando um pouquinho mais rápido, tá ok? Então, toda substância, né, ela apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Isso também é uma outra questão importante, né? Por exemplo, carbono, oxigênio, oxigênio, carbono, a proporção é 1 para 1, 1 para 1, né? No caso do monóxido de carbono e do dióxido de carbono. Então, são questões matemáticas que deram sustentação, né, para que a gente possa entender um pouco, né, a questão das características do átomo, que então vão dando sustentação, pois eu volto aqui, para que surja o primeiro modelo atômico, não mais só com o pensamento filosófico, mas agora com a sustentação científica. E o primeiro modelo atômico que surge com essa sustentação é esse cara aqui, ó, o modelo atômico proposto por Dalton. E aí nós temos aqui as propostas dele aqui. E aí eu gostaria que quem leu para nós aí, quem pode fazer a leitura do 2, 3, 4 e 5, rapidinho, pode ser? Então esse é o primeiro modelo, já com essa sustentação matemática. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Tá. Diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos de massas diferentes. Os átomos são indestrutíveis e as reações químicas não passam de reorganizações desses átomos. Em uma combinação química, os átomos unem-se entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas. Isso. Então aqui surge então a primeira proposta de um modelo baseado naquela parte lá de Lavoisier e de Proust, né, da sustentação matemática. E traz algumas coisas para a gente refletir. A primeira, né, esse item 2, ele diz que então, como o nosso amigo falou, são idênticos em massa. E aí, vocês acham que isso está certo? Os átomos são idênticos em massa? Deixa eu coloquei, mas eu vou apagar. Vocês têm um tempinho aí para a gente fazer isso, não tem? São idênticos em massa ou não? Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui. Se eu não coloquei, eu volto lá. Só um minutinho, enquanto vocês estão pensando. Acho que não está aqui. Isso aqui vocês... Não, professor. Isso aqui vocês conhecem, não conhecem? Está meio desfocado, mas é a famosa tabela periódica. Né? E a nossa tabela periódica... não está aqui, mas eu vou entrar aqui na internet, só um minutinho. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Você acha que não? Por quê? Porque quando você vai respondendo, eu só vou entrar na internet. Pode falar. É porque cada elemento tem o seu peso atômico. Eu acho que não.
por causa disso. Aqui. Vocês já viram isso aqui? Talvez aqui tá meio pequenininho, mas acho que aqui mesmo vai ter que ser essa aqui. Vocês já ouviram falar disso aqui? Carta dos nuclídeos? Eu não. Não? Bom, se você olhar aqui, por exemplo, nós temos o alumínio. Dá para ver? Deixa eu aumentar aqui, só dar um zoom. Deixa eu buscar aqui. Vou até mudar um pouquinho, que é mais conhecido ainda. Se vocês olharem aqui, você vê o oxigênio. Tá vendo o oxigênio aqui? Oxigênio. Aí tem oxigênio 12, oxigênio 13, oxigênio 14, oxigênio 15, oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, oxigênio 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se você olhar aqui, você tem o carbono. Carbono 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o 22. O que é isso, professor? Carbono. Vamos pegar o carbono, que é o nosso majoritário, né? Que a matéria orgânica toda é constituída de quem? De carbono. E o que é carbono 9? O que é carbono 10? O que é carbono 11? O que é carbono 12? E tem um negocinho aqui, ó, 98,50, né? E assim por diante. O que é isso, gente? E, na verdade, aquela carta lá, se você jogar ela aqui, os elementos químicos estão assim, ó. É isso aqui. E a gente conhece, né, ou isso aqui. E a gente conhece a famosa tabela periódica, que está só 112, viu? Vai até a 118. Essa aqui está desatualizada, vem até aqui hoje, né? É assim. E quem aparece aqui é um carbono. Mas lá, quantos carbonos apareceram? Inúmeros carbonos. Ah, mas o que é isso? Isso é o que nós chamamos, né, desta palavra que está aqui, ó. Isótopos. Iso, prefixo iso, a gente vai lembrar de quê? Igual prótons. Como assim? São átomos de elementos químicos que apresentam o mesmo número de prótons. Então é o mesmo átomo. Por exemplo, eu tenho carbono 12, eu tenho carbono 14, eu tenho carbono 13, e assim por diante, igual eu mostrei para vocês. E com todos os outros átomos de todos os elementos químicos. Então, são chamados o quê? Isótopos. Iso igual número de prótons, ou seja, o que caracteriza um átomo de um determinado elemento químico é o seu número de prótons. Mas a massa atômica pode sofrer alterações. A massa atômica pode ser diferente. E o nosso amigo Dalton diz o quê? Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa, em todas as outras propriedades. Não são. Porque os átomos de um mesmo elemento químico podem ser diferentes em massa. O que eles são idênticos é no seu número atômico, o seu número de prótons. E a gente vai discutir o que é número de prótons, o que é massa e o que é elétrons. Então, o primeiro pensamento de modelo científico, né, para átomo foi proposto por Dalton, mas ele já começa errado aqui, com essa questão dos isótopos. Eu acredito que vocês já ouviram falar, por exemplo, datação com carbono 14, não já ouviram?
Já ouviram esse termo, datação com carbono 14? Hein, pessoal? Já vou parar. Não, professora. Não? Nunca ouviram? Então, quem tiver curiosidade, dê uma olhada. Mas semana que vem a gente volta aqui. Certo? Datação com carbono 14. Então, essa é uma área da química importantíssima também, né? Das ciências tecnológicas e desenvolvimento. Mas, baseado nesse princípio. O modelo atômico, então, de Dalton, né? Ele tem uma falha com relação a isso. Agora, ele diz que diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos. Tá ok. Os átomos são indestrutíveis. Depende. Se eu estou falando de reações químicas, sim. Agora, se eu estiver falando de reações nucleares, é outra coisa. Cuidado. Em uma combinação química, os átomos se unem entre si em várias proporções, mas conservando suas respectivas massas. Nós vimos lá a lei da conservação né, a lei da proporção de Prost e de Lavoisier, conservação das massas. Então, essa é a primeira ideia de modelo atômico, ela é muito importante, porque ela dá um norte para nós, né? Como começar a essa reflexão científica com relação a modelo atômico, tá? Na próxima aula a gente vai chegar até aqui, quem quiser dar uma olhada, Bohr, né, que já é algo mais recente e que é o principal. E aqui, gente, é exatamente, eu vou parar nesse material aqui, vou deixar só aqui, ó, para vocês pensarem um pouquinho. Esse cara aqui foi fabuloso. Stirling, em 1874. É o cara da eletricidade, é o cara do elétron. E nós temos todos esses avanços tecnológicos que tem em mãos hoje, nossa, graças a essa partícula aqui, chamada elétron. E é o pouco conhecimento que nós temos do átomo que a gente já fez esse boom tecnológico. Então, aquela ideia que eu coloquei para vocês, conhecer o micro para poder desenvolver tecnologias na aplicação macro, ela é fundamental. Ok? Tranquilo? Dúvidas, perguntas com relação à aula de hoje? Alguém gostaria de sanar alguma dúvida? Sim ou não? Professora, Sim. você falou lá no início que vai ter um assunto que vai ser muito primordial aqui no curso, que é sobre ligações iônicas, né, se eu não me engano. Isso. A parte de ligações químicas, né, a gente fala em duas frentes, né, que são as ligações químicas primárias e as ligações químicas secundárias. Sim, e dentro sim. das ligações químicas primárias, a iônica faz parte. Ah, sim, correto, então. Certo? Então, nós vamos trabalhar isso com muita dedicação, porque é ela que vai dar sustentação para que a gente entenda essa parte de corrosão lá na aplicação da área de engenharia. Ah, sim, ok, então. Ok? Mas essa ideia de modelos atômicos, históricos, ela é primordial também para a nossa abertura, né? Porque às vezes a gente fica estudando no ensino médio, né? Modelos atômicos, mas o aluno não entende muito a aplicação disso. Sim. É meio que automatizado, né? Meio ali, mas é preciso entender, né? Aonde isso vai chegar, para que isso serve no nosso cotidiano. Sim, correto. Certo? Então é isso certo. que a gente precisa aqui fazer, né? essa busca de conteúdo no sentido de você fazer essa reflexão. Tá? Ok. Então, se eu vou baixando aqui a nossa lista de presença, tá? Caso, anotem, deixa eu só colocar aqui para vocês, chat. Vocês já têm um grupo de WhatsApp? Ou não? Não. Já sim. Então, eu estou colocando meu telefone aqui para vocês me adicionarem. Por quê? Porque quando a gente tem problemas técnicos, né? É um canal que a gente tem para comunicar com vocês. Certo? Então, aqui está, a professora Ana Carla, 034 é o prefixo, 988-340017. Então, assim, tentou conversar comigo,
pelo o e-mail institucional, às vezes eu não consigo olhar tudo, enfim, o mais rápido é esse. Né? Então, aí está aí o meu contato para vocês, tá? Para que vocês, né, necessitando, entrem em contato com a gente. Porque a gente precisa estreitar esses laços, né, de comunicação, porque não é fácil. E na próxima semana, então, estaremos aqui na quarta-feira, das 7 às 8 horas. Alguém gostaria de... Já parei aqui a lista de presença e vou agora parar a nossa gravação. Alguém gostaria de fazer alguma observação antes da gente finalizar a gravação, tirar alguma dúvida? Avisando aos colegas de vocês, quem não esteve aqui hoje presente, não precisam se preocupar, não vão ficar com falta, eu só vou colocar a lista lá para controle, mas essas primeiras aulas eu não adiciono falta no que é acadêmico, e a aula, né, com todos os esclarecimentos, está lá no Moodle. Então, o aluno pode entrar em qualquer hora e ver o que foi falado aqui hoje. Ok? Dúvidas, perguntas, estou à disposição, pessoal. Não, professor, foi tudo ótimo, tudo esclarecido. Então, tá ok. Então, tenham uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, senhora, também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.